Bom, pessoal, essa linda espécie de pinguim é o que eu vim hoje tirar umas dúvidas e umas coisas muito interessantes. Existem 18 espécies de pinguins divididas em 6 gêneros: Eudiceptes, Megadiceptes, Eudicipitula, Pisgoscis, Amphicephalus e Espiniscus. Algumas das espécies de pinguins são pinguins de Magalhães, que vivem na costa da Argentina, Chile, Uruguai, Malvina e do sul do Brasil. E tem o pinguim imperador, que é o maior. E também tem o pinguim rei, muito raro, que é esse pinguim amarelo, lindo, raríssimo. A sua existência, ele é muito lindo mesmo, porque tem o pinguim rei tradicional e raríssimo, ele todo amarelo assim, com essa linda imagem, né, do pinguim rei, o amarelo. São várias espécies, eu posso citar algumas: pinguim de Adaleia, pinguim de Barbicha, que parece até que usa um capacete, né? Pinguim gentil, pinguim de Marcarone, pinguim de olhos amarelos, que é o pinguim raríssimo, né? E ameaçado de extinção, que é esse. Então tem muitas espécies de pinguim. De acordo com os cientistas, a distância entre os casais na maior parte do ano é o principal segredo do relacionamento duradouro e o motivo pelo qual eles sempre se reencontram para matar a saudade e são fiéis uns aos outros. Quando se forma um casal, eles são fiéis para sempre. É uma espécie muito fiel, os pinguins. Eles podem durar de 15 a 20 anos. Os pinguins são aves que não voadoras. Pertencem à família Epicerae, muito sociais, normalmente andam juntos e nadam em grupos e vivem de 15 a 20 anos. A maior espécie de pinguim é o pinguim que é o imperador. Essa espécie aqui. Em época de reprodução, os pinguins machos que chocam os ovos, diferentemente da maioria dos animais, são os pinguins machos que chocam os ovos assim que nasce da fêmea. Isso se dá por causa da necessidade que a fêmea tem de ir buscar comida para o filhote. Nesse meio tempo, os pais chocam os filhotes. O tempo que o pinguim fica dentro de um ovo. Os pinguins machos permanecem em pé por até 62 dias, com os ovos dentro da bolsa de criação. É uma espécie de bolsa abdominal, até os filhotes eclodirem do ovo. Durante esse período, as fêmeas vão ao mar para se alimentar. As fêmeas põem apenas um ovo de cor branca entre novembro e abril, e com um período de incubação de aproximadamente 55 dias. O macho e a fêmea se revezam na incubação do ovo por um período de 6 a 18 dias cada um. Os filhotes são alimentados pelos pais, que também se revezam entre 3 a 7 dias cada um para trazer alimentos para os seus filhotes. O tempo de gestação do pinguim é de 5 a 6 semanas, quando a fêmea de um pinguim põe o ovo, e ele demora, né, entre 5 a 6 semanas para eclodir. No período de reprodução, o mesmo casal se une a cada estação. O reencontro é marcado pela dança nupcial, que representa a união do casal. O macho faz a oferta de pedras para a construção do ninho, e com a aceitação da fêmea ocorre a cópula. Os pinguins são animais ovíparos. A reprodução dos pinguins, principalmente os pinguins de Magalhães, ocorre em outubro a novembro. No comportamento reprodutivo dessa espécie, a fêmea, que nesse caso da espécie de Magalhães, põe 2 ovos sob arbustos ou em buracos, que formam com apenas gravetos, folhas e algas.
Agora, os pinguins imperadores se reproduzem anualmente durante o inverno antártico, de junho a agosto. Durante a época de reprodução do imperador, a temperatura do ar pode cair até 60 graus e os ventos podem atingir uma velocidade de até 200 quilômetros. Uma curiosidade muito interessante, os pinguins eles não voam, mas a velocidade que um pinguim atinge nadando é uma ave marinha e nadadora. Chega a nadar com uma velocidade de até 45 km por hora, passando a maior parte do tempo na água. Os pinguins imperador podem ficar até 20 minutos embaixo da água de uma vez. Além disso, muitas espécies nadam a uma velocidade de 6,5 a 11 km por hora. Mas os pinguins do gêntil podem chegar a 32 km por hora. O mergulho. O mais profundo mergulho de um pinguim já registrado foi de impressionante 564 metros de profundidade. Então, cada espécie de pinguins tem uma maneira de ser, tanto na reprodução como em nadar, pescar, né? Por isso que tem essas lindas espécies de pinguins, né? Cada espécie diferente. Tem espécies que só chocam um ovo, só põe um ovo a fêmea, e tem espécies, que é o Magalhães, põe até 2 ovos. Bom, aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, no zoológico, temos a criação de pinguins. Na zona sul da cidade, tem novos moradores. São 4 pinguins de Magalhães, uma espécie nativa da América do Sul. Isso em São Paulo, para visita, né, para poder ir no zoológico e conhecer, né, essa espécie de pinguins de Magalhães. A pessoa que encontrar o pinguim, não é correto levar para casa. Você tem que levar, né, uma autoridade responsável dos pinguins. Os pinguins não podem ser criados como bichos de estimação. Não pode. O pinguim é um animal selvagem que pode picar. Alerta o biólogo. E além disso é perigoso. O ato de criar pinguim é um ato ilegal. Além disso, temos que tomar cuidado, porque tem risco para o animal transmitir doenças para as pessoas e doenças respiratórias. Por isso que é ilegal criar pinguim como se fosse um animal de estimação. Os pinguins, eles se adaptam. Os pinguins na Antártida são perfeitamente adaptados ao seu ambiente. Existem 7 espécies diferentes de pinguins na Antártida e nas ilhas subantárticas vizinhas, como Geórgia do Sul, desde o pequeno gentil, ocupado ou roubando pedras do ninho de um vizinho em um viveiro lotado, até os poderosos pinguins imperadores que desafiam a escuridão no gelo, né? Sempre existe uma pergunta: por que os pinguins não voam? Não voam. Acredita-se que os pinguins têm asas, mas esse não é o caso, pois os seus membros são nadadeiras, que eles utilizam para nadar e atingir uma alta velocidade no mar. A caça de espécies, né, para se alimentar. Sempre se perguntam por que os pinguins migram para o Brasil. A migração dos pinguins de Magalhães é um fenômeno fascinante que ocorre atualmente ao longo da costa brasileira. Esses pinguins nidificam principalmente na Patagônia, Argentina, Chile e realizam migrações sazonais em busca de alimentos nas águas brasileiras. Um dos predadores dos pinguins na natureza, as ameaças ao pinguim, são os leões marinhos, os elefantes marinhos, as orcas e as aves da família Procellaridae, que podem atacar os filhotes quando saem da colônia pela primeira vez, quando está aprendendo a caçar para se alimentar, né? Por que não tem pinguim no Polo Norte?
O pinguim são espécies nativas do hemisfério sul, principalmente da Antártica. Mas por que eles também não são vistos no Ártico? É provável que os pinguins não tenham se espalhado mais para o norte, porque a incapacidade de voar limita sua capacidade de imigrar para o lado do Polo Norte. Essa é a explicação dos cientistas no momento. Os pinguins são aves naturais da Antártica, continente do Polo Sul, mas algumas espécies também vivem em partes mais quentes do hemisfério sul. Mas algumas espécies também vivem em parte mais quente do hemisfério sul. Os pinguins são aves encontradas desde o continente antártico até as ilhas Galápagos. Geralmente apresentam coloração preta e branca e se destacam por sua capacidade de natação. Os pinguins são ágeis no ambiente aquático. Entretanto, apresentam dificuldade para se comover em terra firme, ou seja, na água eles são velozes, se movem rápido. Em terra firme eles têm dificuldade para se locomover. Agora, o pinguim-rei amarelo é um pinguim-rei leucístico, ou seja, não possui penas pretas. A espécie normalmente de pinguim-rei é branca e preta, com uma pequena faixa amarelada. Os pinguins-rei é uma ave de cerca de 90 cm de altura e pesa entre 11 e 15 gramas. Durante a temporada de reprodução, os pinguins-rei vivem em grandes colônias na Geórgia do Sul. Essa espécie de colônia pode atingir até 200 mil pinguins-reis nessas colônias. Bom, essa foi uma das espécies, de algumas espécies, né, de pinguins. Essa ave linda, belíssima, inteligente, rápida na parte de nadar, né? Se locomovem muito bem, velocidade. É uma espécie muito interessante. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, me dê a moral, o seu like, o seu comentário é muito importante. Coisas do mundo e diversidade. Sempre tem novidades aqui no canal. É muito importante o seu comentário. Essa belíssima matéria sobre os pinguins. Muito interessante saber dessa espécie maravilhosa. Até a próxima.